Oi, eu sou Peter Anthony. Eu tive uma experiência de quase morte no final dos anos 80. Eu me lembro da ambulância, as luzes piscando de um lado para o outro. Azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Quando eu cheguei, lembro que os paramédicos estavam olhando para mim de cima. Eu podia ver o estresse no rosto deles, eu podia ver um senso de urgência na expressão deles. Quando entramos na sala de admissão, aquilo por si só já era um pesadelo. Lembro que naquela época da minha vida, estávamos no auge da epidemia de AIDS. Eu tinha perdido muito peso ao longo do verão, trabalhava na divisão de notícias e naquela época, perder peso e ter essas lesões marrons no rosto, tosse, simplesmente não era o melhor momento para ser aceito por um hospital. E eu fui recusado. Um amigo meu me levou até lá, junto com os paramédicos, e insistiu para que eu fosse atendido, mencionando que eu trabalhava na divisão de notícias, o que ajudou um pouco. O atendente finalmente concordou em me internar. Um interno apareceu vestido como se eu estivesse altamente contagioso e me colocou em uma maca. Ali estava eu, sangrando, sem saber na época que eu tinha tuberculose e também sem saber que eu tinha doença de Crohn. Enquanto me levavam para a sala de emergência, olhei para cima e lembro de tentar alcançar o interno. Eu estava com uma dor excruciante no lado inferior esquerdo do meu corpo, meu abdômen doía terrivelmente. A dor era insuportável. Tentei falar com ele, entender o que estava acontecendo, e ele me olhou com pânico no rosto. Estava todo paramentado. A única coisa que eu conseguia ver eram os olhos dele e o suor na testa. Ele me empurrou para um canto e me deixou lá. Não sei dizer por quanto tempo fiquei ali. Foi bastante tempo, até que alguém da área de saída da garagem onde eu estava me viu. Era uma enfermeira. O nome dela era Susan. Naquela noite, ela se tornou minha salvadora. Quando se aproximou de mim, viu meu sangue na maca, minha tosse, as lesões no meu rosto. Naquele tempo, havia tanto alarde sobre a epidemia de AIDS no fim dos anos 80 que ela simplesmente presumiu que eu tinha AIDS. Eu a convenci a me levar para a emergência e ela o fez, com relutância, mas fez. Lembro que fui levado para o quarto 11. Era o cubículo 11, só cortinas. Ela me colocou ali com minhas roupas ensanguentadas, tossindo. Ela estava falando com, na época, o anestesiologista, algumas enfermeiras e pessoal médico de plantão, e lembro perfeitamente de ouvir alguém chamá-la. Sullivan, você nos expôs ao vírus da AIDS. O que você fez? Ela abriu a cortina enquanto discutia com um dos médicos e disse: somos enfermeiros, somos médicos, precisamos cuidar deste paciente. Ela abriu a cortina, pegou minhas roupas e disse: vou tirar essas roupas de você. Ela tirou algumas das minhas roupas, foi até algum lugar, acho que para pegar um avental para mim. Ela me despiu, me limpou, passou pano no chão, e isso é importante porque, na época da epidemia de AIDS, ninguém sabia como a AIDS era transmitida. Não sabíamos se era pelo ar, pelo sangue, não sabíamos nada. Só sabíamos que as pessoas estavam morrendo do vírus. E lá estava eu, na emergência, segundo eles, expondo todo mundo. Ela me colocou de lado, me lavou, pegou a maca comigo em cima. Nesse ponto da situação eu estava entrando e saindo da consciência. Lembro que enquanto estávamos indo para o centro cirúrgico, eu podia ver os médicos, as enfermeiras, o anestesiologista, todos entrando num estado de pressa, pressa, pressa. O pânico no rosto deles era intenso. Naquele momento, eu sabia que algo grave estava prestes a acontecer comigo. Novamente, a dor no meu abdômen era tão intensa, havia sangue por toda parte. Lembro que o anestesiologista, quando fui colocado na mesa cirúrgica, eu estava usando aquele avental e como era fria aquela mesa. Ele me virou de lado e disse: isso vai doer. E em questão de segundos, eu apaguei. Nesse momento, enquanto eu observava a equipe médica entrando em protocolo cirúrgico, Peter Anthony, ou seja, eu,
em forma espiritual ou em forma etérea, olhava para baixo e via Peter Anthony em forma física na mesa cirúrgica. Era como se tudo ali estivesse em 3D. Tudo ao meu redor. Eu conseguia ver os crachás deles, as máscaras no rosto, o relógio, a mesa de instrumentos, tudo. Lembro de olhar de cima, flutuando sobre meu corpo físico, e eu sentia como se algo estivesse preso ao meu plexo solar, como se eu estivesse sendo puxado. E como eu, em forma etérea, observava Peter em forma física, ali ao lado, consegui ver um túnel giratório. Eu chamo isso de o alvo, bullseye. E de novo, como isso acontece, essa conexão entre eu em forma espiritual e meu corpo físico tornou-se uma só, e eu fui puxado para dentro ou em direção ao túnel diante de mim. Dentro desse túnel, comecei a ver pessoas que eu reconhecia desta vida em particular. Eu vi minha irmã, que havia falecido, vi parentes que tinham partido, vizinhos, até minha professora da 3ª série, e eu sentia uma sensação de acolhimento, de rendição, como se eles estivessem dizendo: venha, este é o seu novo lugar, sua nova casa, venha conosco. Não havia nenhum pensamento lógico do tipo: quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Achei que vocês tivessem morrido. Não havia julgamento algum ligado ao que estava prosseguindo, não havia ilógica. Apenas senti que eu deveria aceitar aquilo, e aceitei graciosamente. Lembro-me de entrar nesse túnel, e enquanto girava dentro dele, acho que a primeira coisa que notei foram esses códigos matemáticos. Até hoje, como numerólogo, alguns desses códigos são física quântica complexa. Eu os chamo de códigos angelicais, o 222, o 333, o 444, o 999. Todos esses códigos girando diante de mim como som e cor ao meu redor. Cores que não consigo descrever, certamente os sons também não consigo descrever. Toda a combinação de som, frequência matemática, sendo baixada e compreendida, cada código, era como se, em algum nível, eu estivesse me conectando psiquicamente com tudo no planeta. Meu senso de sabedoria simplesmente se expandiu além da consciência, como se eu tivesse feito um curso intensivo de história mundial com a mente de Einstein, a mente de Darwin, a mente dos seus professores da escola, a mente do padre, pois estudei em escola católica. Todas essas, acho que posso chamar de inteligência coletiva, estavam sendo transferidas para a minha consciência num instante, de 0 a 100, e eu compreendia tudo, e enquanto eu passava por esse túnel, permitia-me aceitar o que estava acontecendo. Além de ver as cores, além de ver os símbolos matemáticos girando ao meu redor, como eu disse, baixei a consciência. Então, comecei a entender que tudo o que acontece conosco neste planeta, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, é como se cada momento da nossa vida estivesse sendo registrado. Cada segundo, cada momento importa, cada respiração importa, o que fazemos importa. E à medida que eu atravessava esse túnel, comecei a entender que não há julgamento, não há preto, não há branco, não há gay, não há forte, não há muçulmano, não há cristão. Quando você está girando por esse túnel, existe apenas a essência do espírito. É uma energia da alma, e dentro dessa energia da alma existe algo chamado amor, compaixão e bondade. E eu comecei a compreender, naquele momento, que essa sensação de paz que eu estava experienciando era o que realmente importava. Não havia julgamento, você não entra num estado lógico pensando, por que estou aqui nesse túnel? Você simplesmente aceita, você compreende. Lembro-me de quando cheguei eu não diria ao final do túnel, porque não era como se houvesse um fim propriamente dito. Mas acabei em uma árvore, a única árvore com a qual posso compará-la, e eu só descobri isso anos depois, durante uma palestra sobre experiências de quase morte em Los Angeles em 2011. É chamada de Árvore da Vida. Eu não sabia o que era a Árvore da Vida, mas lá estava eu, sentado nessa árvore, que parecia algo saído da série Game of Thrones,
e a revisão da minha vida começou a se desenrolar. E novamente, voltando ao pensamento do 0 a 100, tudo estava registrado. Cada momento, desde quando eu era um bebê recém-nascido, meu aniversário de 1 ano, 2 anos, aprendendo a andar, indo para a escola, brincando no parque, cada momento era uma matriz. E enquanto você olha para essa matriz, você entende, você está baixando cada momento, está vendo a si mesmo, fazendo coisas que não deveria ter feito. E então, vi isso, olhando para mim mesmo, e mais uma vez, Peter observando o jovem Peter, sem julgamento, sem opinião, apenas aquele sentimento. Você poderia ter feito melhor. E essas revisões de vida, esses breves momentos da vida, eram como uma fatia de um comercial de Coca-Cola ou Diet Coke. Começa, termina, começa, termina, apenas uma fatia da vida. Observando sua vida diante de você e vendo as coisas. Lembro-me de não votar. Lembro-me de não me importar com a votação. Lembro-me de me ver jogando um pedaço de papel de bala pela janela, no rio, e vendo esse pedaço de papel ser levado pela correnteza, e como ele se juntou a outros lixos e detritos, agulhas, areia de gato, sacos de fast food, tudo se unindo, seguindo rio abaixo até os lagos, até o oceano. E percebi como uma única ação, um único ato meu, afeta a todos. Eu aprendi isso, eu vi isso do outro lado. Tudo o que fazemos neste planeta, mesmo quando achamos que ninguém está nos observando ou que ninguém está prestando atenção ao que fazemos, essas coisas estão sendo registradas na matriz. E você começa a perceber isso. E à medida que minha revisão de vida continuava, vi momentos que, não é que eu me envergonhasse ou que me orgulhasse, mas, ao olhar para Peter, o que importava era: você poderia ter feito melhor, Peter. E à medida que experienciava cada momento, e são tantos momentos que poderíamos passar horas falando só sobre a revisão da vida, ao ver esses momentos, era como se eu estivesse limpando da minha consciência, ou subconsciente, essas coisas que chamo de erro humano, que realmente não serviam mais a um propósito. E enquanto assistia, compreendia, aceitava, fazia download, lembro-me de que não foi como se eu tivesse que me perdoar. Mas foi mais ou menos isso que senti, como se dissesse: sabe de uma coisa, Peter? Isso foi o que você fez. Você assume, você aceita, só não faça de novo. E eu estava ouvindo meus pensamentos como se estivesse com fones de ouvido, sem nenhum outro som ao redor, apenas o som diante de mim. Lembro-me de assistir a essa revisão da vida com um mestre ascendido ao meu lado, e muitas pessoas já me disseram: deve ter sido Jesus ou deve ter sido um anjo. Eu, até hoje, não posso afirmar que era Jesus. Não posso dizer que era um anjo, mas posso dizer que era um ser iluminado, mais avançado do que qualquer coisa que já experimentei na Terra. E novamente, sem questionar quem ele era, porque tinha forma masculina, só me lembro da luz radiante que emanava desse ser físico, e não era como se eu me visse porque não via. Mas eu podia ver esse ser olhando para a estratosfera da minha revisão de vida, e você está assistindo a tudo aquilo. Para mim, foi uma experiência de amor, uma experiência humilhante, iluminadora, desperta. E lembro-me que, ao deixar essa revisão da vida e sair da árvore, me vi em uma galáxia de estrelas, vendo todos os tipos de fragmentos ao meu redor. E lembro-me de ver diante de mim algo como se estivesse olhando para o sol. Mas não era o sol. Era apenas uma matéria dourada, e comecei a compreender e digerir que nós não somos mais do que a rocha, não somos mais do que as árvores, não somos mais do que os gatos, os cães, os golfinhos, e todas essas áreas do planeta, a grama, a praia, as montanhas, o céu, os rios, estamos todos conectados como um só. Isso foi baixado na minha consciência. Somos apenas matéria carbônica. Quando chega a nossa hora, voltamos à Terra. E também comecei a perceber que vivemos vida após vida após vida. Essa coisa chamada karma não é um ciclo de punição, do tipo, você fez isso na vida passada, agora será punido. Não havia nada disso. Era mais como: o que você não fez na vida passada ou na anterior?
você volta para ter a chance de fazer de novo até completar. E acho que, para mim, aquele velho ditado, o karma se repete até que a lição seja aprendida. Foi o que entendi. Entrei nessa área onde eu via a terra. Via guerra nas nações, via novamente pessoas gananciosas fazendo coisas que não deveriam estar fazendo. Via líderes de todo o mundo tomando decisões que, basicamente, destruíam a humanidade. Fosse com as florestas, fosse com a guerra. Parecia que as pessoas que tomavam as decisões estavam agindo em nome do lucro, e aquilo não me soava bem. Durante muitos anos, falei sobre isso e fui muito criticado. Disseram que eu estava falando de identidade espiritual, política espiritual, e não era nada disso. Escrevi um livro sobre isso nos anos 90, quando nada disso era tão relevante como hoje, e lembro-me de olhar para tudo isso e pensar, isso simplesmente não condiz com amor e compaixão. E muitos de nós que tivemos experiências de quase morte, sabemos, ao passar por esse túnel e vivenciar a revisão da vida, que a única coisa que realmente importa é onde você brilhou, a quem você ajudou. Você doou aqui? Ajudou aquela senhora no parque quando ela caiu? Cuidou de alguém quando foi necessário? Você se omitiu? Você deixou de falar? Acho que essa coisa de poderia, deveria, teria feito fez parte do meu entendimento. O que eu deveria ter feito? Será que eu poderia ter feito melhor? Será que eu teria feito melhor? O que realmente importa é aquele momento, aquele exato momento onde você está. Esse momento importa. E eu realmente me esforço ao máximo para ser gentil com as pessoas até hoje. Há muitas pessoas que não acreditam em experiências de quase morte, muitas que me criticaram por compartilhar essa experiência, e eu tenho que confessar a você que, sabe, eu estava muito orgulhoso disso. Quando voltei, falei com os médicos e enfermeiras, com alegria, sobre o que me aconteceu. E aprendi rapidamente que as pessoas não queriam ouvir nada disso. Então, enquanto eu olhava para mim mesmo e para o nosso planeta, acho que a realidade que mais fez diferença para mim foi que vi empresas farmacêuticas produzindo remédios que beneficiavam suas linhas de lucro. E ainda assim, esses medicamentos que criavam ou estavam fabricando para curar uma doença, criavam 3 outras, e eu lembro que a realidade para mim era fundamental. Acho que para mim, ver os danos da guerra e olhar para baixo, para cada país e o que nós experimentamos ao redor do planeta, e ver, sabe, sóis indo para a guerra e a dor que isso causava às famílias, quer dizer, as feridas da guerra simplesmente ressoam por toda a minha consciência, e então acho que olhando para tudo isso, lembro de ver a poluição do planeta, sabe? Eu podia ver as praias, eu podia ver para onde estávamos indo em termos de nosso futuro, eu podia me ver não mais gaguejando, eu podia me ver escrevendo livros, eu podia me ver viajando, eu podia me ver falando sobre minha experiência de quase morte, e a voz me disse: "Você quer voltar?" E olhando para tudo isso, você quer voltar? E eu disse sim, e lembro do momento em que atingi meu corpo físico. O momento em que atingi meu corpo físico foi um impacto. Não consigo descrever. Não era como se eu estivesse voltando para o túnel e para a sala de cirurgia, mas era como se eu estivesse, sabe, flutuando para fora da galáxia, das estrelas e planetas, e eu só lembro que aconteceu em velocidade da luz, sentindo mais do que vendo, mas sentindo minha alma sendo sugada como um aspirador para dentro do meu corpo físico. E no momento em que atingi meu corpo físico, eu podia sentir a dor, podia sentir a cirurgia no meu estômago e também no meu canal anal. Eu podia sentir o cheiro dos medicamentos, mesmo com meus olhos fechados. Eu podia ouvir, lembro que meu próprio médico me disse que eu estava desacordado por 3 semanas e meia, lembro disso, saí no dia 11 de novembro, na sala de cirurgia número 11, no cubículo número 11, e eu morri às 11h11 da noite. E acho que eles disseram que foi tipo 1 minuto e 11 segundos, então toda essa série de 11 para mim, quando eu voltei e depois de me recuperar da cirurgia, muito difícil, tornou-se meu desafio, eu era movido pela numerologia. Acho que foi às 3 semanas e meia, quando recuperei a consciência, lembro de abrir os olhos, e os médicos e enfermeiros estavam lá,
e eu apenas, sabe, aqui estou, sabe, eu vi Deus, vi números, vi o plano, o que estamos fazendo, eu apenas não conseguia parar de falar. E lembro que os enfermeiros e médicos me olhavam como se eu fosse louco, e para mim isso foi como ver os olhos deles se abrindo como se eu fosse um ato de circo. Mas havia uma enfermeira que meio que ficava no fundo e escutava, mas não julgava. Eu podia ouvir as opiniões deles sobre mim. Lembro de uma enfermeira que disse: "Oh meu Deus, esse cara é um maluco." E isso se tornou a luta da minha vida. Lembro dos meses que passei no hospital, das pessoas que pararam de aparecer, dos médicos que não queriam me ouvir. Lembro que tive que conseguir meus próprios medicamentos. Eu estava tomando morfina, prazona. Todos esses remédios causavam reações inexplicáveis. Perdi a visão, não conseguia andar. Eu estava com 38 quilos, tinha uma infecção hospitalar no rosto. Foi um período horrível na minha vida, o pior tempo da minha vida, e foi a melhor parte da minha vida, porque o que ganhei do outro lado estava dentro. O que ganhei do outro lado foi essa coisa chamada vida, e eu sabia que o resultado de onde eu estava indo e o que eu tinha que fazer tinha propósito, tinha um fim mágico, embora eu estivesse no meio da guerra, com pessoas que não acreditavam. Essa foi a parte difícil. A família até hoje não fala comigo. Um pouco da família que eu tinha, os amigos pararam de me visitar, e acho que a coisa mais difícil foi que, no final dos anos 80 e 90, porque eu estava com 38 quilos, e acho que foi por meses, acho que foram 6 meses depois, eu ainda estava pairando com 38 quilos, com essas manchas marrons no meu rosto, e todo mundo simplesmente assumia que eu tinha AIDS, então as pessoas não falavam comigo. Então, sempre que há um período escuro na vida de alguém que é espiritual, você faz aquela coisa chamada ir para dentro, e foi o que eu fiz. Comecei a ler, voltei para uma carreira na área de notícias que não brilhava particularmente, não podia falar sobre isso, e só até uma mulher aparecer quando eu estava cortando meu cabelo, não sei como ela sabia, mas ela disse: "Você morreu, não morreu, e você voltou." O que ela viu em mim, acho que na minha vida naquela época, foi um milagre, e isso me abriu. Eu compartilhei minha história e ela compartilhou a dela. Ela foi fazer uma cirurgia estética e morreu clinicamente na mesa. E eu contei a ela sobre meu procedimento e como eu morri clinicamente. Éramos como duas almas perdidas que se encontraram nos extremos do planeta, ambas em extremos opostos do espectro. E isso se tornou minha esperança. Comecei a ler, comecei a estudar, tornei-me estudante, estudei, comecei a fazer leituras gratuitas enquanto trabalhava, vivi uma vida dupla e comecei a fazer todas essas leituras, e as pessoas vinham até mim, e era simplesmente assim. Aqui estou eu, sabe, trabalhando de segunda a sexta, e aos sábados e domingos eu estava ocupado com leituras, e tive que começar a cobrar porque estava tomando muito do meu tempo, então lembro de cobrar $25. Eles iam embora e continuavam voltando, voltando e voltando, e de repente me convidaram para participar de uma série, usar numerologia como uma forma de desvendar casos paranormais, e de repente comecei a viajar pelo mundo como caçador de fantasmas. Uma coisa levou a outra, e olhando para este momento na minha vida, é como se o que aconteceu comigo tivesse sido predestinado, se quiser, foi para acontecer. Aparentemente, eu estava no caminho errado, e posso dizer com alegria até hoje que eu, como numerólogo e espiritual, não quero me chamar de guru, certamente em astrologia, numerologia, mas certamente um especialista no assunto. Por muitos anos usei isso como parte da minha vida para ajudar as pessoas. Tenho muitas pessoas que vêm até mim que estão em relacionamentos abusivos, muitas pessoas que vêm a mim que estão em relacionamentos familiares tormentosos, então tenho uma base incrível de clientes. Ainda sou investigador paranormal, e tudo isso, olhando para este momento da minha vida, é como se o pior pesadelo da minha vida tivesse se tornado o milagre da minha vida, como se eu tivesse caminhado pelas sombras mais escuras do desespero e acabado em um arco-íris de luz e possibilidades.
E acho que para seu público, não importa pelo que você passe, não importa o que você experimente, não importa quantas experiências infelizes você tenha, seja no trabalho, no relacionamento, no vizinho, em não ganhar dinheiro suficiente, o que aprendi do outro lado é usar meus pensamentos corretamente, manter a mente aberta. Acho que estamos indo para uma área de muito julgamento, sabe, direita versus esquerda, extremo versus liberal, isso realmente não importa, sabe? O que importa é onde você está hoje, como você se apresenta hoje, onde você está mostrando amor, você ajudou essa pessoa? Você está sendo gentil? Sabe, o que aprendi do outro lado é que nos dão uma escolha, e a escolha para nós hoje é: onde estou? O que estou fazendo? E se isso não está funcionando, o que faço? Como faço para deixar essa escolha? E especialmente quando a escolha não está funcionando, você simplesmente não desiste do seu trabalho, você basicamente encontra outra coisa. Eu sempre digo, ame o que você faz, até que o que você ama apareça, e isso sempre vai aparecer, e às vezes, se não aparecer logo de cara, vai aparecer. Então continue, não desista. Você está falando com alguém que perdeu a visão, você está falando com alguém a quem deram 3 meses de vida, você está ouvindo alguém que deveria dizer hoje que não conseguia andar. Então eu entendo o perfil social, mas também entendo que apesar de tudo que vemos, apesar de tudo que experimentamos, há bondade neste planeta, e essa pessoa deve ser usada para o bem pode ser usado. Então aproveite o momento, só esse breve momento, tente ao máximo ser o mais gentil possível e veja com essa pequena pedra na água, aquela ondulação se espalhar por todo o planeta. Obrigado por ouvir minha história, espero que isso ajude. Olhando perdido para o claraboia, todos nós caímos quando a luz está em nossos